Graças e paz, queridos. Bendito seja o nome do Senhor, que a graça e a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu queria pedir a gentileza de você abrir em Efésios capítulo 2. Pela manhã, Josimar tocou nesse texto, mas nós queremos usá-lo para meditar na palavra do Senhor novamente. A partir do verso 4, diz a palavra do Senhor: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir que Tu fales ao nosso coração, Senhor. Somente Tu, Santo Espírito, podes nos iluminar e podes vivificar a preciosa palavra. Que ela possa encontrar guarida nos nossos corações nessa noite, fortalecendo a fé que vem de Ti mesmo, Senhor, por meio da pregação da palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar. Estamos concluindo a nossa conferência sobre a palavra da cruz, ricamente abençoados desde sexta-feira, né? É sempre bom quando nós aproveitamos a oportunidade que o Senhor nos concede. Na sexta-feira nós vimos com Josenildo que Cristo morreu. Cristo morreu, Cristo suportou a ira de Deus, Cristo suportou o juízo de Deus por mim e por você. Então nós fomos incluídos na morte de Cristo Jesus. Porque havia uma sentença que repousava sobre nós, a sentença de morte. Toda alma que pecar, segundo Ezequiel 18:4, esta morrerá. E esta era uma verdade já dita pelo Senhor, lá desde o Éden, quando houve o pecado. Como não havia nenhuma possibilidade de nem eu nem você sermos livres ou libertos dessa condenação por nós mesmos, Cristo encarnou. Cristo veio, Cristo morreu e nos incluiu na sua morte, para que nós fôssemos então restaurados à comunhão com o Senhor. Vimos ontem, não é, que Cristo foi sepultado, mas nós fomos sepultados juntamente com Ele. Isso que o pastor deixou bem claro lá em Romanos, né, que nós fomos sepultados, nós fomos batizados no corpo de Cristo, nós fomos sepultados com um propósito, para que os nossos pecados, né, fossem sepultados juntamente com Cristo. Então, por causa deste sepultamento, eu e você não temos mais o fardo do pecado, porque a cruz de Cristo Jesus, o sepultamento de Cristo Jesus nos libertou deste fardo de pecados. Vimos hoje pela manhã que Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. E o Josimar colocou muito bem em 1 Coríntios 15. Se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação, e nós ainda estaríamos em nossos pecados, em nossos delitos. Mas Ele ressuscitou.
Louvado seja o nome do Senhor. E porque Ele ressuscitou, nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, que é justamente como Paulo inicia aqui o capítulo 2 de Efésios. Mas há consequências na ressurreição de Cristo Jesus. Consequências para Ele mesmo, porque Ele não apenas ressuscitou, mas Ele ascendeu. Jesus está assunto ao céu, assentado à destra de Deus e está reinando, louvado seja o nome do Senhor. Mas há consequências para nós também, desta ressurreição e dessa inclusão de Cristo Jesus. Nós que fomos incluídos. Se você perceber aqui, voltando só um pouquinho no mesmo capítulo, quando Paulo inicia este capítulo aqui, ele diz que Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É assim que o homem sem Cristo está, morto, separado de Deus, não é? Separado da comunhão com o Senhor, morto em delito e pecado, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediente, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação, que foi redimida por meio de Cristo Jesus. Não é? A partir do verso 4, então, ele nos mostra que Deus modificou essa situação. O que é importante sempre termos em mente em relação a Deus é que Deus modifica as situações, Deus modifica as circunstâncias, mas Deus jamais trai quem Ele é. Ele jamais deixa de ser santo, Ele jamais deixa de ser justo, Ele jamais deixa de ser amor, Ele jamais deixa de ser misericórdia. Ele cumpre, Ele muda a situação sem modificar a sua própria essência, sem modificar a sua natureza. E porque Ele é imutável, nós temos segurança, como nós aprendemos nesses primeiros meses deste ano, em nome do Senhor Jesus. Então, a partir do verso 4, ele nos mostra que Deus modificou essa situação, sendo de que forma? Rico em misericórdia, que é justamente o que ele diz. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Não é? Então, ele não é apenas rico em misericórdia, mas ele também é rico na sua graça, que é o que ele nos diz no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O Warren Wiersbe diz o seguinte sobre este trecho: o amor, e nós aprendemos sobre o amor nos atributos do Senhor Jesus, o amor é dos atributos intrínsecos do Senhor, ou seja, inerentes ao Senhor, faz parte da sua essência. Ele não precisa aprender a amar porque Ele é amor, ao contrário de nós, que não sabemos amar, né? Nós precisamos aprender a amar, e recebemos amor de Deus para aprender a amar, mas Deus não, Deus é amor, bendito seja o nome do Senhor. Então Ele é intrínseco ao Senhor, mas quando esse amor é relacionado aos pecadores, transforma-se em graça e em misericórdia. Deus é rico em misericórdia e em graça, e essas riquezas possibilitam a salvação do pecador. Então eu e você fomos alcançados. Hoje é dia de celebração pela ressurreição do Senhor Jesus, mas é dia de celebração pela nossa libertação em Cristo Jesus, pela nossa ressurreição em Cristo Jesus. Não estamos apenas celebrando, querido, o milagre da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos celebrando a nossa libertação da sentença do pecado, a nossa libertação do poder do pecado, e antecipando a celebração da nossa libertação da presença do pecado. Nós ainda não estamos livres da presença do pecado, mas há uma promessa a ser cumprida pelo Senhor, e nós seremos libertos da presença do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Vivemos ainda
apesar dessa circunstância, aquela tensão que também foi mencionada por Josimar pela manhã. Vivemos entre o já e o ainda não, né? Por exemplo, né, nós já estamos livres da sentença do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Nós já fomos ressuscitados espiritualmente em Cristo, mas não fomos fisicamente ainda. Veja, há uma promessa e uma certeza de que nós seremos ressuscitados juntamente com Cristo. E veremos, né? E João acreditava nisso. Se você abrir comigo lá 1 João, no capítulo 3, ele tinha essa convicção, né? Porque às vezes nós estamos passando por tantas coisas na vida e não percebemos como Deus já vem trabalhando na nossa vida, como Deus já vem transformando a nossa vida, e com um propósito, né? Então, João 3,2, 1 João 3,2, né? Ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Veja, ninguém pode dizer o contrário. Se Deus nos diz que somos seus filhos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Então, João tinha essa convicção: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Ele vier, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma consequência da nossa ressurreição em Cristo Jesus é que nós seremos glorificados em Cristo Jesus. E nós seremos e veremos como Ele é, da mesma forma, né? Agora, há consequências para hoje, para o momento, né? Como eu disse, Jesus, Ele não apenas ressuscitou, mas Ele também ascendeu. E nós vamos entrar num texto, né? Já dando como é que se diz, um spoiler dos futuros meses aí para frente, lá em Apocalipse 5, fala sobre essa ascensão e a consequência da ascensão. Sabe, eu e você fomos ressuscitados com Cristo, e há uma consequência bendita, maravilhosa, que eu e você precisamos ter em mente todos os dias, porque às vezes nós nos cercamos a nossa mente pelas dificuldades, pelas lutas que nós passamos, e perdemos às vezes a expectativa daquilo que o Senhor já fez, e daquilo que Ele está fazendo, e daquilo que Ele há de fazer ainda, em cumprimento ao seu propósito eterno para mim e para você, por meio de Cristo Jesus. Então Cristo ascendeu, e ascendeu com um propósito, né? Um dos propósitos que está lá em Apocalipse 12 foi tirar o acusador de diante do trono de Deus. Então, o diabo não pode mais acusar a mim e a você diante do trono de Deus, porque Jesus ressuscitou e ascendeu e está assentado à direita do Pai. Mas aqui no verso 5 há uma consequência direta. No capítulo 5 há uma consequência direta. A partir do verso 5 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Lembre-se que João estava chorando porque havia um livro a ser aberto e ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. A abertura daquele livro significava então o desenrolar do fecho da história do ser humano, né? Com os últimos decretos do Senhor, dizendo: vai se consumar. Estava selado e não havia alguém digno, mas Jesus ressuscitou e Jesus ascendeu. E aí o anjo diz a João exatamente isso: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos aprender no Apocalipse, o Apocalipse é um livro de ontem, de hoje e de amanhã. O Apocalipse não é um livro apenas escatológico, futuristicamente falando, mas ele é daquilo, de fatos que já aconteceram, de fatos que estão acontecendo e de fatos que acontecerão por determinação do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E uma das coisas que já está acontecendo é que Ele já nos constituiu reino e sacerdotes. Então eu e você, ressuscitados juntamente com Cristo, já fazemos parte desse reino e desse sacerdote. E reinarão, e nós já reinamos com Cristo. E eu vou mostrar aqui para vocês de que forma já há esse reinado da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. A igreja perseguida reina. A igreja perseguida, ela reina. Por que ela reina? Porque o evangelho não pode ser calado. Porque o evangelho será pregado até a consumação do século. Bendito seja o nome do Senhor. E aqueles que partiram reinam com o Senhor. O que é que ele disse ao ladrão que estava do seu lado direito? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este ressuscitou com Cristo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Se você andar um pouquinho em Apocalipse ainda, Apocalipse 20, verso 5 e verso 6. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eu vou comentar isso aqui rapidinho, mas vá para o verso 14 para você entender o que é a segunda morte. No verso 14 ele diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem ressuscitou com Cristo Jesus não passará pela segunda morte. Aquele que ressuscitou com Cristo Jesus está reinando com o Senhor. Nós vamos defender uma corrente interpretativa do Apocalipse nesse ano e tanto que Deus vai nos dar aí pela frente, de que os 1000 anos são simbólicos, não são literais, não são cronológicos. Então, os 1000 anos, entendemos nós, começaram quando Cristo ascendeu, quando Cristo botou Satanás para fora e diante do trono de Deus. E nesses 1000 anos nós já reinamos com o Senhor. De que maneira nós reinamos com o Senhor? Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que ele entende que a regeneração é uma espécie de ressurreição.
Então, a primeira ressurreição que nós... Por isso que Paulo diz lá em Efésios 2, que nós lemos, né? A partir do verso 4, nós somos ressuscitados com Cristo. De que forma? Espiritualmente. Nós já somos ressuscitados com Cristo espiritualmente. Já estamos assentados com Cristo espiritualmente. Já reinamos com Cristo espiritualmente. De que maneira nós reinamos? Que os homens vejam as boas obras das nossas vidas para que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É nessa perspectiva que nós reinamos juntamente com o Senhor até que se complete o tempo determinado por Ele. Qual é a base que Hernandes usa, não é, para entender isso dessa forma? Vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Verso 24. Diz o Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Presta atenção que essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Não é? Nós que ouvimos, como é que nós ouvimos? Porque a fé foi gerada no meu coração e no teu coração pela pregação do Evangelho do Senhor. Não é? Então o que ele diz assim? Quem ouve a minha palavra e crê, veja, eu preciso crer, porque se eu não crer, isso não se torna realidade na minha vida. Para que creiais, é a profecia. Só depois que eu creio, eu posso vir a compreender, eu posso vir a entender. Né? Que Ele me enviou, tem, Ele não terá, Ele tem a vida eterna. Não entra em juízo. Por isso a segunda morte não tem mais nenhuma parte conosco nesse sentido. Por quê? Porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus, como nós vimos aqui na sexta-feira, mortos com Cristo Jesus, fomos julgados em Cristo Jesus, não entramos mais em juízo, louvado seja o nome do Senhor. Não entra em juízo. E aí, mas passou, não passará, mas passou da morte para a vida, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o texto que nós temos ainda? Palavra do Senhor Jesus, em João 11. Quando Jesus foi a Betânia para ressuscitar Lázaro, ele confrontou Marta. Porque Marta tinha uma perspectiva futura, mas ela estava diante do Deus da vida no presente. Então Jesus chega para Marta e diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A pergunta para Marta serve para mim e para você. Crês isto? A pergunta de Jesus a Marta é para mim e para você: crês isto? Porque aquele que crê no Senhor, ele não morrerá eternamente. A segunda morte é morte eterna, mas nós não morreremos eternamente, nós viveremos eternamente pela graça gloriosa do Senhor. Os discípulos entenderam isso. Paulo teve um intensivão com o Senhor no deserto. Ele entendeu bem isso. E ele escreve lá em Romanos, no capítulo 6, um texto que o Josenildo tocou aqui também na sexta-feira, não é? Romanos 6, no verso 11, ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Então, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu recebo ao Senhor, eu tenho que tomar uma outra atitude, não apenas receber ao Senhor, mas eu devo me considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Se Efésios 2 diz que antes eu era filho da ira, estava morto nele de pecado, agora ele me diz, não, considere-se agora morto para o pecado. Você estava morto para Deus, mas agora você está vivo para Deus. E agora você deve considerar-se morto para o pecado. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. E Efésios 2, nós já lemos, né? Efésios 2, 6, mas vamos ler novamente, é importante, né? A Escritura, ela sempre é importante ser lida. Então no verso 6 ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, eu e você já participamos da primeira ressurreição. A primeira ressurreição já é um fato, já é uma realidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ressuscitamos, nós que estávamos separados, desgarrados de Deus, agora estamos reconciliados, estamos diante do Senhor, estamos reinando com o Senhor. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Embora ainda não estejamos experimentando a consumação da obra de Deus em nós, com este corpo glorificado, no contexto de novos céus e nova terra, há implicações em nossas vidas. Há implicações para agora nas nossas vidas. Uma coisa é a expectativa da volta de Jesus Cristo, uma coisa é a expectativa de novos céus e nova terra, uma coisa é a expectativa e a esperança, não é? Como nós vimos aqui nesses dias, que para Paulo o morrer era lucro, né? Porque estar com o Senhor era melhor, né? Era essa a perspectiva, não apenas de Paulo, mas de todo cristão. Quantos cristãos ao longo, não é, da minha curta história como cristão, eu já tive a oportunidade de ver, né? Pessoas da minha família, pela graça do Senhor, e pessoas do meu convívio, que partiram para o Senhor, mas com a convicção de que estavam melhores diante do Senhor. Então essa perspectiva tem que estar sempre presente nos nossos corações. Mas não é só a perspectiva dessa esperança, de aguardar isso, mas tem efeito e consequência agora na nossa vida, e nós precisamos disso hoje, né? Quando Paulo diz que antes de sermos regenerados, nós andávamos segundo as inclinações da carne, e por natureza éramos filhos da ira, né? Como regenerados, ganhamos poder em Cristo Jesus para rejeitar as inclinações da carne. Às vezes as pessoas dizem, como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Querido, veja as suas inclinações, vejam os seus desejos. Aquele que é regenerado, ele tem um desejo de servir ao Senhor. Aquele que é regenerado, ele tem o desejo de santificar-se. Aquele que é regenerado, ele abomina o pecado. Aquele que é regenerado, ele não se conforma com o mundo. Então, você não precisa olhar para fora, você não precisa olhar, não é, para as pessoas do seu lado, você não precisa de um testemunho de outra pessoa, porque você tem inclusive o testemunho do próprio Espírito Santo, porque é Ele quem testifica que nós somos filhos de Deus. Mas quer ter certeza que você é regenerado? Veja as suas inclinações, veja os seus desejos, veja os seus projetos, se eles estão diante do Senhor. É nessa perspectiva que nós precisamos aprender. E aí nós vamos ver aqui algumas questões práticas. Primeiro, dependência do Espírito Santo. Eu e você aqui jamais reinaremos, jamais viveremos uma vida que glorifique ao Senhor, jamais nos afastaremos do pecado ou o que quer que seja, se não formos diariamente dependentes do Espírito Santo. E essa era uma promessa de Jesus para os seus discípulos, porque quando eles começaram a ter uma ideia de que Jesus ia partir, eles começaram a ficar meio temerosos. O que é que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração. Entre comigo, abra comigo lá João 14, né?
Entenda que Jesus, na condição de homem e homem perfeito, ele viveu uma vida aqui dependente do Espírito Santo. Então, queridos, se Jesus Cristo viveu aqui, encarnado, dependente do Espírito Santo, quem sou eu para tentar viver por mim mesmo? Que força teria eu para viver por mim mesmo? E ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vá comigo até o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, o penhor, a presença do Espírito Santo em mim, é a garantia que o Senhor nos deu, de que ele voltará e que nós estaremos juntamente com ele. E lá no verso 26, desse mesmo capítulo, ele diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Querido, o Espírito Santo vai nos ensinar dia a dia, e nos ensina dia a dia a viver uma vida gloriosa, uma vida vitoriosa, uma vida que honre o reinado do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo é isso. E de que maneira isso vai se fazer presente na nossa vida? Aí a gente volta para Romanos, no capítulo 6, que é justamente a questão prática da ressurreição de Cristo. Se eu ressuscitei com Cristo, este fato aqui pode ser realidade na minha vida, não é? A partir do verso 11 até o verso 14, né? Nós já lemos o verso 11, mas vamos ler novamente. Ele diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Presta atenção nisso. Não reine. O pecado antes reinava na nossa carne, reinava em nós. Agora ele não tem mais esse poder, ele não tem mais essa autoridade. Ele não tem mais essa autoridade. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Querido, as paixões e inclinações da carne são as tentações que eu e você estamos dia a dia sujeitos, porque ainda não fomos glorificados, porque ainda não estamos libertos da presença do pecado, mas não virá sobre mim, sobre você, tentação que não possamos suportar, mas com ela virá o livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter clareza de dizer o seguinte: o pecado não vai me dominar. Lembra o que Deus disse profeticamente sobre Caim, né? Quando Caim matou Abel? Deus disse profeticamente. Obviamente Caim não tinha condição de cumprir aquilo, então aquilo já era profético. E quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viesse, aquilo seria realidade, e é realidade. Mas Deus disse a Caim: o pecado jaz à sua porta, cumpre a você dominá-lo. Aquilo era profecia. Qual era a profecia? Quando Cristo viesse, quando Cristo encarnasse, quando Cristo cumprisse toda a justiça de Deus. Veja, quando Cristo tornou público o seu ministério, ele foi até João Batista para ser batizado.
E João Batista pergunta a Jesus: você vem a mim para ser batizado, mas eu é que tenho que ser batizado por você? E o que é que Jesus responde a ele? Convém que cumpramos toda a justiça de Deus. O batismo de João Batista era para arrependimento. Jesus Cristo precisava arrepender-se? Quem precisava arrepender-se? Eu e você precisávamos arrepender-nos. Só que eu e você não nos arrependeríamos nunca. Não teríamos força para nos arrepender. Quando muito, um remorsozinho. Mas arrependimento, que significa mudança de direção, mudança de natureza, eu e você não precisávamos. Nós precisávamos de um substituto até para o arrependimento. E Jesus Cristo foi batizado para arrependimento por minha causa, por tua causa. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Então é nessa perspectiva que Paulo agora entende isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Querido, nós, seja a idade que for, de criança a ancião, os nossos corpos são templos do Espírito Santo. Nós não precisamos andar na modinha do pecado, na modinha do mundo. Nós não precisamos nos mutilar em função de moda. Nós devemos oferecer os nossos corpos ao Senhor, não é? Que ele continua isso: mas oferecei-vos a Deus, veja aí, como ressurretos dentre os mortos. Aquele que está em Cristo, ressuscitou com Cristo, não está morto, não precisa ser dominado pelo pecado. E os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, vivos para Deus, não devemos permitir que o pecado reine em nossos corpos. Entregarmos-nos diariamente ao Senhor faz parte da nossa luta contra o pecado. John Stott tem uma frase interessante no livro de Romanos, no seu comentário de Romanos, que eu tirei essa frase que eu achei interessantíssima aqui. Ele diz o seguinte: é exatamente porque nós estamos livres do pecado que temos que lutar contra o pecado. Ou seja, querido, só é capaz de lutar contra o pecado aquele que já ressuscitou em Cristo Jesus. Porque quem não ressuscitou em Cristo Jesus está morto em delito, em pecado. Ele não tem como lutar, não tem força para lutar. Então veja, isso aqui não pode ser feito no nosso esforço. Isso aqui não pode ser feito na nossa vontade. Eu agora vou fazer um jejum de 21 dias para lutar contra o pecado. Você vai passar fome, mas não vai resolver esse problema. A sua luta contra o pecado, ela é sinérgica, é verdade, mas ela depende de submissão. Ela depende de submissão. É sinérgico sim, porque eu preciso fazer. Abra comigo Gálatas, capítulo 5, que é um texto que eu e você já estudamos aqui também. Nós estamos encerrando o Novo Testamento depois de 17 anos. Quer dizer, eu nem sei, né? 18, 19, vai depender do tempo que Deus vai levar aí com Apocalipse e as cartas de João. Mas, enfim. Mas em Gálatas, capítulo 5, Paulo nos diz como é que essa dependência deve ser real na nossa vida. Não é uma coisa mística, querido. É algo real de submissão. Jesus se submeteu ao Pai. Jesus se submeteu ao Espírito Santo em toda a sua jornada. Lembre-se que quando ele foi
levado ao deserto para ser tentado, foi o Espírito que o levou ao deserto para ser tentado. Ele se submeteu àquele momento, aqueles 40 dias, para ser vitorioso e demonstrar para Satanás que ele já estava derrotado. Né? Então, a partir do verso 16, né, de Gálatas 5, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais, lembre-se que eu sempre digo aqui e vou repetir até o dia que o Senhor me levar, o único que pode ser absoluto é Deus. Eu e você não temos condição de ser absoluto. Lembra que quando Pedro tentou ser absoluto, ele negou a Jesus Cristo. Então eu e você não temos condição de ser absoluto, mas quando você encontrar na palavra de Deus, jamais, saiba que jamais, porque Deus pode ser absoluto, porque Deus é poderoso. Então ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, tem gente que está dominado pelo pecado e acha que é livre. Tem gente que não quer render-se a Cristo Jesus, porque eu não vou me render a uma religião. Eu também concordo com você, não se renda a uma religião. Agora, se você se render a Cristo, é diferente. Agora, querido, o ser humano, debaixo do pecado, ele jamais é senhor de absolutamente nada. Ou ele é escravo do pecado, ou ele deve ser escravo de Cristo, escravo do Espírito Santo, sendo que os senhores são bem distintos. Lembre-se que na própria lei, não é, quando um escravo era muito bem tratado pelo seu senhor, não é, mas chegava o tempo da sua libertação, havia aqueles que não queriam ser libertados, porque eles eram bem tratados, porque eles se sentiam livres. E o que a lei dizia? Fure a orelha, né? Fure a orelha, como um sinal de que você é submisso em amor. É justamente o que o salmista diz, e nós vamos ver aqui mais para frente no Salmo 40. Então, quero dizer para você, querido, que é ilusão alguém se achar dono de si. É ilusão alguém se achar senhor do seu destino. É ilusão alguém achar que vai dominar a sua história, porque não vai. Não vai. Ou a nossa história está dominada pelo Senhor até o final, ou ela estará dominada pelo pecado, mas nunca por nós mesmos, porque a carne milita contra o Espírito, que eles são opostos entre si. E nos versos aí 24 e 25 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu não posso dizer que eu vivo no Espírito quando eu venho para cá, né, numa reunião pública e canto louvores ao Senhor e, sei lá, qualquer experiência que seja mística e diz assim: eu estou no Espírito. Não, você está no Espírito quando você está rejeitando o pecado. Você está no Espírito quando você está dizendo não para as tentativas, as tentações que surgem. Aí você está vivendo no Espírito. Né? O fato de nós louvarmos a Deus aqui deve ser um momento de alegria, né? de congratulação entre a congregação, mas viver no Espírito significa: Senhor, eu sou teu. É nessa perspectiva que nós devemos viver. Quando a Bíblia de Genebra diz o seguinte, quando no verso 17 aqui ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, a Bíblia de Genebra diz o seguinte aqui: quando Paulo se refere aqui à carne, ele se refere à natureza humana decaída e pecaminosa, que inclui tanto a mente como a alma.
Nesse contexto, é importante termos consciência de que não somos capazes de vencer a carne por força de vontade. É importantíssimo que isso fique claro. Eu não posso sair daqui essa noite e dizer o seguinte: amanhã vai ser diferente. Meu querido, você tem que dizer aqui: hoje será diferente, mas não por mim, Senhor, mas por Ti. Não por força, Senhor, não por violência, Senhor, mas pelo Teu Espírito, diz o profeta. Louvado seja o nome do Senhor. É nesta perspectiva de entrega ao Senhor. E aí o Esdras me diz o seguinte: convém observar que o cristão não é capaz de vencer a carne simplesmente pela força de vontade. É justamente esse o problema que Paulo trata lá em Romanos, no capítulo 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo não nega que há vitória, simplesmente ressalta que não se pode alcançá-la com as próprias forças e pela própria vontade. A solução é se entregar à vontade do Espírito. Sabe, queridos, por isso que Paulo diz mais na frente em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso é possível a partir de um milagre de Cristo Jesus, que também nos faz parte da sua ressurreição. Lá em Hebreus, no capítulo 10, né, nós lemos esse texto aqui no Domingo de Ramos. Hebreus capítulo 10, versos 14 a 17. Veja o que o escritor diz aqui. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Veja, mais um absoluto. Nós nos referimos a isso aqui, no domingo. Quando Deus diz para sempre, é para sempre. Quando eu e você dizemos para sempre, é até daqui a pouco. Né? Basta a gente acordar do lado errado da cama. Né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. Né? Então a gente tem que ser mais prudente na fala. Por isso que Tiago fala muito sobre a questão da língua. E Salomão também fala isso. Ele diz que na multidão de palavras não falta tropeço. Então a gente precisa estar atento a isso. Mas quando Deus diz, é tranquilidade, querido, é segurança. Então ele diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Presta atenção nisso, querido. Eu e você, ressuscitados com Cristo, estamos sendo santificados. Todo dia nós estamos sendo santificados. Agora, para que isso seja real, seja verdadeiro, eu tenho que me entregar ao Senhor todo dia. Eu tenho que me colocar: Senhor, me santifica diante de Ti neste dia, Senhor. E aproveitar todas as oportunidades que Ele me der para me encher da Sua palavra. Habite ricamente vós a palavra do Senhor. Né? E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu posso resistir ao pecado? Porque eu terei a palavra do Senhor escrita na minha mente e no meu coração. Se eu me entregar ao Espírito Santo, eu vou expurgar, como Paulo também trabalha lá em Efésios e em Colossenses, eu vou me despojar do velho homem, vou me revestir do novo homem, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu me revestir mais e mais de Cristo Jesus, menos o pecado terá oportunidade, menos o pecado fará pressão. Nós não nos sentiremos pressionados, porque nós temos uma pressão maior, uma questão de física. Nós teremos uma pressão maior, que é a presença santa do Senhor nas nossas vidas. Por que a morte não pôde reter o nosso Senhor? Por causa da pressão da santidade de Cristo Jesus. Era impossível que ela o retivesse.
Então, se o Espírito Santo estiver me enchendo, enchei-vos do Espírito, diz Paulo em Efésios 5. Se eu for cheio do Espírito, há uma pressão interior, há uma pressão interna na minha vida, e o que vier de fora não vai encontrar lugar. É nessa premissa que eu fui ressuscitado com Cristo, é nesta premissa que eu reino com Cristo, para a glória do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. O salmista no Salmo 40, no verso 8, vou esperar ela projetar, eu ler aqui. Salmo 40, verso 8, o que é que ele diz assim? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando você vai ter poder para dominar e resistir ao pecado? Quando a lei do Senhor, quando a palavra do Senhor, quando o evangelho do Senhor estiver dominando o seu coração, guardando a sua mente, né? E aí um exercíciozinho que Paulo ensinou aos Colossenses, lá no capítulo 3, Paulo ensinou um exercíciozinho, mas com uma perspectiva. Verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados, essa é uma questão de foro íntimo. Aquele que creu, creu. Aquele que ainda não creu, ainda pode crer. Mas quando Apocalipse 19 se cumprir, não tem mais tempo. O cavaleiro virá com a espada do juízo na mão. E o seu nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem não creu, ainda pode crer. E aí o que ele diz? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não perca tempo com as coisas dessa terra, querido. Nessa terra a gente só tem que usar aquilo que o Senhor nos colocar e nos der disponibilidade. Mas a nossa premissa, a nossa busca, é como Jesus nos ensinou ali no Sermão do Monte: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Né? Então buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O mundo não te enxerga ressuscitado, mas Deus já te enxerga ressuscitado em Cristo Jesus. Como vimos lá com João, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, então está encoberto para o mundo. Mas se eu e você vivermos uma vida digna diante do Senhor, pregando o Evangelho não apenas com a palavra, mas com o nosso testemunho, e ser-me-eis testemunhas, aí tenha certeza, querido, que a glória será toda do Senhor, e você será cada dia mais santificado e abençoado diante do Senhor, porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Embora a nossa luta contra a carne e o pecado seja constante, porque é constante nesta vida. Eu dizia com o Serginho esses dias, eu já estou meio que convencido, porque a gente sempre acha, né, que vai melhorar, que vai passar, que vai isso, que vai aquilo. Eu estou meio convencido do seguinte: luta vai ter até o fim. Até o fim. Tem outra coisa que nós vamos aprender em Apocalipse: tribulação é para justo, tribulação é para a igreja, tribulação é para cristão, juízo é para ímpio. Nós vamos aprender que nós não estamos livres de tribulação, porque o Senhor está nos aperfeiçoando, mas já estamos livres do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Do juízo nós já estamos livres em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a segurança que eu tenho disso?
Volta para Romanos. Romanos capítulo 8. A gente ficou 3 anos em Romanos, parece que a gente vai ter que voltar. Romanos capítulo 8. Texto que eu e você conhecemos também. Veja. Vou começar aqui no verso 31. Sabe, segurança eu tenho em Deus. Às vezes a gente procura segurança em coisas. A gente procura segurança em pessoas. A gente procura segurança em situações. É como, às vezes, chega no final do ano e diz, olha, se tiver saúde e dinheiro, está tudo certo. Né? Saúde é uma coisa relativa. Né? Dinheiro, pelo amor de Deus. O dinheiro, ele tem que ser servo, nunca senhor. Porque na hora que ele se torna senhor, acabou-se. Né? Ele toma um lugar. A Bíblia diz isso. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Muito cuidado com o que desejo. Né? Deus sabe o que nós precisamos. Ele tanto sabe que Paulo diz aos Filipenses que ele supre em glória todas as nossas necessidades. Então Deus sabe o que nós precisamos. Você sempre terá as suas necessidades em glória. Paulo sabia disso porque ele dizia o seguinte: tanto sei passar por necessidades como ter em abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. E Davi sabia disso, porque Davi dizia o seguinte: fui moço e sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, Deus vai cuidar de nós. Né? Então, segurança eu tenho em Deus e na sua palavra. Quando Paulo estava comentando aqui sobre predestinação, sobre a nossa vida em Cristo Jesus, ele começa a falar, a partir do verso 31, de provas. Então ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Presta atenção nisso. Você quer mais segurança que isso? Deus não poupou a Jesus Cristo. Vimos aqui, quando Joselino estava ministrando, o brado de Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele era o homem falando. Porque Deus sabia o propósito. Mas o homem falando, o homem em agonia falando, o homem que nunca tinha se separado de Deus. Você pensa, por isso que a gente canta aquele cântico, às vezes eu não tinha muito entendimento, não saberei o preço pago. Eu falei, como não sei, não foi Cristo na cruz, não foi o sangue, não tem nada a ver, querido. Você não sabe a dor do Pai de ter que virar as costas para Jesus Cristo. Um Deus de comunhão eterna teve que virar as costas para Jesus Cristo por minha causa, por sua causa. Quer maior segurança do que isso? A gente fica correndo atrás de bênção: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Ele já te deu Cristo Jesus. Ele já te deu Cristo Jesus. E o texto é esse: não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Bendito seja o nome do Senhor. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Aquilo que eu e você estamos fazendo, quantas vezes eu fico dizendo, Senhor, eu não estou aguentando, Senhor. Ele fica, você está, se aperrei não, eu estou contigo todos os dias. E aí ele me lembra a palavra, e eu tenho um vislumbre. Eu estava falando com o pastor, eu estou lendo tantos comentários de Apocalipse, que daqui a pouco eu estou assim, meio que... Tem uma promessa tremenda. Abra comigo lá em Apocalipse 21. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E nós temos uma esperança que o mundo não tem. As pessoas às vezes ficam tão preocupadas com o governo, tão preocupadas com os desmandos deste mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está destinado ao fogo. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm uma esperança preciosa, gloriosa. Veja o que está nos reservado. Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Querido, deixa eu só aproveitar aqui um gancho. Não significa que não vai ter mar na nova terra, não. Eu já estava pensando, meu Senhor, eu gosto tanto do mar. Tem nada a ver com isso. Como o pastor colocou nesses dias aqui, o mar, na literatura judaica, e para os judeus, principalmente em função, você vai ver muito isso nos Salmos, era símbolo de luta, símbolo do que vinha de ruim, símbolo de morte, não é? É esse tipo de coisa que não vai mais acontecer. Mas se o mar hoje é bonito, imagina no novo céu e nova terra, meu filho. É outro nível, é outro nível. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, outra coisa que nós vamos aqui. Sabe o que é a Nova Jerusalém? A igreja do Senhor Jesus Cristo. É ela, ataviada. A Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada. Lembre-se, a igreja é a noiva do Senhor, para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Nós temos uma perspectiva gloriosa. É porque realmente não subiu ainda ao nosso coração. Mas se eu e você nos entregarmos diariamente ao Senhor, nós podemos ter vislumbres, e mais esperança, e mais certeza, e mais fé, e mais segurança, e mais confiança, e louvando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Senhor amado, bendito seja o Teu nome santo, Senhor. Que alegria há na Tua presença, Senhor. Na Tua presença há abundância de alegria, Senhor. É verdade, Senhor, que nós ainda temos lutas a enfrentar, Senhor. Mas, Senhor, nós já somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela fé que ela gera, Senhor, nos nossos corações. Que nós saiamos aqui, Senhor, convictos, felizes, Senhor, na expectativa, Senhor, do Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.